Olá, gente! Então, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de um assunto bem interessante, né? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas da ansiedade. Afinal de contas, esses sintomas são reais ou são imaginários, né? Muita gente pode achar que esses sintomas são imaginários, né? Mas eles não são imaginários. Os sintomas da ansiedade são reais. A pessoa de fato sente o que ela diz que ela está sentindo e o corpo dela está sofrendo, vamos dizer assim, aquelas alterações, né? Eu quero explicar um pouquinho para vocês, um pouquinho, né, gente? Porque eu não sou especialista no assunto, mas o porquê disso acontecer no nosso corpo. Na verdade, né, Deus criou a gente com uma espécie de um sistema de defesa no organismo, né? E a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou e tudo que ele criou, ele viu que era bom, né? Deus não criou nada com defeito. Então, a gente não veio com defeito de fabricação, não, gente. As consequências das distorções, daquilo que a gente passa e vive hoje, quem introduziu no mundo foi o pecado, não foi Deus, né? Deus faz tudo perfeitinho, perfeitinho. Mas ele colocou na gente um sistema de defesa que é o seguinte: quando o homem, por exemplo, primitivo, estava diante de um predador, por exemplo, como um leão, acionava nele um sistema de defesa, de luta ou fuga, né? Então, ou o homem ali precisava lutar contra uma situação de perigo, ou ele precisava fugir. E para isso, o corpo dele se preparava para aquela fuga ou para aquela ação que ele precisava tomar. Então, se ele precisava correr, se ele precisava de adrenalina, né, para ter mais energia e tal, o corpo dele se preparava para aquilo. Lembra que eu falei, né, dos problemas, que às vezes a impressão que a gente tem é que está matando um leão por dia, né? E eu disse, olha, quem tem ansiedade mata uma alcateia por dia. Não é um leão, né? São vários leões, são muitos pensamentos, são muitos sintomas, e isso é desencadeado por esse sistema aí primitivo, natural que a gente tem, que é quando o nosso cérebro ele dá um aviso, olha, você está em perigo iminente, você está com um perigo muito grande. Por isso, a sensação da síndrome do pânico especificamente é uma sensação extrema de morte, assim. Quando você está tendo uma crise de pânico, a sensação que você tem é que você está literalmente morrendo, né? E aí esses sintomas, eles começam a aparecer. É como se o seu cérebro avisasse, ó, você tá morrendo, tá? Você tá com perigo de morte. Nosso cérebro ele foi criado para nos proteger o tempo todo, né? Então, ele tenta de alguma forma nos alertar de um perigo para que a gente possa reagir a ele. O grande problema é que, seja por funções genéticas, ou seja por cargas emocionais, por histórico de vida, né? Tem pessoas que passaram por N situações e que marcaram lá o consciente, o subconsciente, a memória daquela pessoa, e a mente começa a ser trabalhada de uma forma diferente, ou até mesmo por falta de algumas questões químicas do organismo. A gente já falou da serotonina e de até a própria questão hormonal. Muitas das vezes esse sistema de defesa ele é acionado, muitas das vezes sem a necessidade de ser acionado. Então, uma coisa que seria pequena, corriqueira e que passa desapercebido para muitas pessoas, para quem sofre crise de ansiedade, crise de pânico, às vezes uma coisa pequena dispara esse aviso de alerta, né, de que algo muito grave vai acontecer. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, qualquer pessoa, às vezes, tem durante o dia uma fisgada na cabeça, um exemplo, né? E aí passa despercebido, que fisgada na cabeça, né? Não, na mente de um ansioso, não. Muitas das vezes aquela fisgada na cabeça pode disparar uma crise de pânico, porque assim, ela recebe aquela fisgada como
um aviso assim, olha, você tá morrendo, tá? Você tá morrendo, tá tendo um AVC, tá acontecendo alguma coisa muito grave aí e se prepara que você vai morrer. Então, aquilo dispara um sistema que tem um nome até que eu acho que não é o nome correto para o negócio. Chama sistema simpático, que de simpático não tem nada, né, gente? Porque gera uma série de sintomas físicos que não são imaginários, a pessoa não pensa que está sentindo aquilo, ela de fato está sentindo por conta da adrenalina que começa a fluir no corpo dela em decorrência daquele aviso de perigo iminente. Mas que sintomas são esses, Michele? Por exemplo, sintoma comum, taquicardia, palpitação, a pessoa sente o coração muito acelerado. Por esse motivo, a respiração é uma ferramenta importante, porque a respiração, a gente quando fica nervoso, a gente começa a respirar com muita dificuldade, a gente começa a respirar fundo, a gente começa a respirar rápido muitas das vezes, e não, você tem que ajudar a acalmar, você não pode hiperventilar, então você tem que começar a respirar devagar e uma respiração diafragmática. Botei um videozinho aí no meu feed explicando sobre esse tipo de respiração, tá? Então a respiração vai ajudar demais nessa questão da taquicardia, palpitação, essas sensações que dão no coração, onde muitas vezes a pessoa vai parar no cardiologista e não tem nada, já fui, né? Você pensa que tá com 1000 problemas de coração e não está, tá tudo ok, tá tudo bem. Mas para isso também não custa nada você fazer os seus exames e verificar se está tudo ok com a sua saúde. Outros sintomas bem comuns é sudorese, você pode começar a suar muito, você pode começar a suar nas mãos, nos pés, aquele suor gelado na mão, nos pés. Você pode ter formigamento, porque o seu sangue começa a circular mais nas áreas onde o teu corpo precisa, né, para essa fuga ou essa ação que tem que tomar. Então você sente formigamento, às vezes nas extremidades, às vezes no rosto, você pode sentir algum tipo de formigamento. Esses são sintomas físicos, tá, gente, que eu tô falando para você. Uma sensação de tontura, de zonzeira, sabe? Como se você fosse desmaiar, uma sensação de que você tá meio fora de órbita, né? De que você vai perder o controle, que é outro assunto que quero falar sobre ansiedade, essa questão do controle. Mas a sensação é de que você vai perder o controle, tô ficando maluco, vai acontecer alguma coisa, enfim, é uma série de sintomas físicos que acabam fortalecendo tudo aquilo que está na sua mente, né? Então você tem pensamentos horríveis, tem medos horríveis, e esses sintomas físicos acabam fazendo você acreditar que aquilo que você está pensando é verdade. Mas a boa notícia, gente, nunca ninguém morreu de uma crise de pânico, né? Nunca ninguém morreu de um ataque de ansiedade. Ele passa, ele dura aí entre 10, 15, 20, até 30 minutos. Se você aplicar a respiração, você vai voltando ao normal, mas não é nada que te ofereça um risco real de vida. Então, assim, não digam para uma pessoa ansiosa, não pense que ela não está sentindo nada, que aquilo é só coisa da cabeça dela. Não, não é. Não é. Ela está sentindo. Aquilo está acontecendo. O coração dela está disparado, ela está suando, ela está se sentindo tonta. E o pior, né, gente? Todos esses sintomas, às vezes, acontecendo ao mesmo tempo. Então, os sintomas são reais, mas não te oferecem um perigo. E isso me tranquiliza bastante e espero que possa tranquilizar você também na hora que você estiver sofrendo, atravessando aí uma crise de pânico. Lembra, vai passar. Para os pensamentos, você lembra do que eu disse, a mente mente, a sua mente está mentindo muitas vezes, então calma, não acredita em tudo que vem no teu pensamento, começa a respirar, traz a tua respiração para o normal e lembra, ninguém morreu disso. Você não vai ser o primeiro a inaugurar a estatística. Então, fica tranquilo. Vai passar. Que Deus te abençoe e que você possa vencer e superar as suas crises. No nome de Jesus.